Olá, muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva e no programa de hoje fazemos o que há de importante a ser feito dentro do mandato parlamentar. A tal da prestação de contas. Entregar para os nossos cidadãos aquilo que os nossos deputados estão fazendo, a transparência e a participação que é fundamental no processo político. Temos o prazer de receber hoje o deputado estadual Silvano Amaral, pelo PMDB. Bem-vindo, deputado. Grato pela presença. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela gentileza. Como você disse, eu fico muito feliz de estar aqui hoje para a gente possa fazer um balanço do ano de 2016 e, naturalmente, prestar conta para o cidadão mato-grossense daquilo que nós estamos fazendo. Para mim, muito obrigado pela gentileza, pelo convite. Estamos à sua disposição. Grato, deputado. Nos acompanha na entrevista também o jornalista Osmair Thiago. Bem-vindo, Osmair. Muito obrigado, Cláudio. Um abraço ao nosso telespectador. Os deputados, os parlamentares aqui dessa Casa de Leis, fazendo esse balanço 2016 indo embora, chegando aí a nova temporada de 2017. 2016 não foi um ano muito fácil, né? Estamos vivendo no Brasil uma das maiores crises da história, pelo menos dos últimos 100 anos. O Mato Grosso também vive esse momento, um momento difícil, um momento que a arrecadação cai, há dificuldade no caixa, os repasses estão sendo atrasados, isso em função à crise na questão do RGA, quer dizer, foi um ano bastante conturbado. E a Assembleia, dentro do seu papel de fiscalizadora, vem buscando também acompanhar e sugerir caminhos para o governo do Estado para chegar à solução dos problemas que o Estado enfrenta. O deputado Silvano Amaral vem da região norte de Mato Grosso, hoje atua praticamente em todo o Mato Grosso, está no final do segundo ano de mandato, né? E é notório o seu trabalho em prol do produtor rural. A reforma agrária, a agricultura familiar, são pelo menos duas frentes de trabalho muito fortes que ele vem atuando aqui no parlamento. O deputado também tem atuado em favor daqueles menos favorecidos, assentados, dos municípios mais desprovidos de recurso, então destinou emendas a esses municípios e vem trabalhando muito fortemente na questão, por exemplo, da regularização fundiária, né, deputado? Nós tivemos a presença do presidente, quer dizer, veio entregar títulos, essa regularização é um processo fundamental, o senhor vê isso também como um avanço da economia do estado de Mato Grosso? Naturalmente, a gente percebe primeiramente, Cláudio, que essa questão da regularização fundiária e também do fortalecimento da agricultura familiar, ela é, acima de tudo, além de uma questão social, né, que dá qualidade de vida para o produtor rural, dá a condição para que o seu filho possa estudar, dá a ele a condição de fazer ali na sua terra a sua legalidade, né, o ser dono de fato, através de um título da sua área. Acima de tudo, a gente percebe que também é uma questão econômica. Nós temos municípios hoje, no estado de Mato Grosso, que a maioria deles sobrevivem em função da agricultura familiar. Você pega, por exemplo, o município de Colniza, né? A região de Colniza, Cotriguaçu, a agricultura familiar lá está caminhando ainda. Então, mesmo assim, há um destaque naturalmente na economia. Você anda na rua da cidade, você vê a movimentação, toda aquela relação com o comércio em função da agricultura familiar. Lá, sei lá, vê as empresas da agropecuária, a pessoa do comércio, tudo ali envolvendo a agricultura familiar. Então, é também uma questão econômica. Também você pega a região de Terra Nova, que tem uma agricultura familiar mais desenvolvida. A cooperativa, a Coopernova, vocês terem uma ideia, tem um orçamento anual de mais de 130 milhões de reais, ou seja, maior do que a prefeitura, que é em torno de quase 40 milhões, e a agricultura familiar movimenta, através da cooperativa, quase 130 milhões por ano, com 2 mil e poucos associados. Então, a gente percebe que muitas vezes o próprio governo olha a agricultura familiar com a situação, os olhos de querer fazer um trabalho social, de melhorar a qualidade de vida do trabalhador rural, de dar a terra, financiar a casa e tal, que é importante e é necessário mesmo, porque muitas vezes o produtor rural não tem condição de fazer o seu trabalho, não tem condição de poder fazer o seu movimento, né, do seu recurso, do seu dinheiro. Nesse sentido, é importante, mas acima de tudo, o governo estadual, o governo federal, a Assembleia precisa olhar também a agricultura familiar como um vetor de desenvolvimento, de crescimento, que melhora a economia dos municípios e também, naturalmente, do estado e do país. Isso é um paradigma novo, né, deputado? Porque, assim, de certa forma, o que a gente vê normalmente
os governos apoiam e há muito crédito a baixo custo para grandes produtores. Mas a gente não vê, mesmo com todas as pesquisas apontando que os alimentos que estão na mesa das pessoas vêm da agricultura familiar, a gente não vê essa mesma facilidade de crédito, por exemplo, para o pequeno agricultor, né? Exatamente. Nós temos aqui, acima de tudo, a questão da regularização fundiária. Essa entrega de título, esse novo conceito que o presidente Temer está dando para a agricultura familiar, no sentido de que possa dar ao produtor rural o seu título, né, a sua escritura definitiva, né, dá a ele a condição para que ele continue avançando de forma individual. Naturalmente ele tem condição, Osmar, de ir ao banco, pegar o crédito, de se virar sozinho, de se articular, de ter mais agilidade. Porque o próprio crédito que o governo federal dispõe para os pequenos produtores, além também de ser burocrático em função do próprio trâmite, ele é muito pouco mesmo. Você falar da necessidade de colocar um programa de habitação para um produtor rural, né? Uma casa só é coisa de 20 mil reais. Aí tem também o programa através do Pronaf, muito pequeno também, então não dá a ele a agilidade para ele poder se movimentar, pegar mais recursos, pegar mais crédito e fazer como os grandes produtores fazem, né? Que tem muito dinheiro, tem muito crédito, está disponível, eles têm assistência técnica, tem toda uma garantia que dá a eles essa condição, diferente do pequeno produtor. Então há, no meu ponto de vista, um novo conceito agora. Eu estou muito esperançoso que a gente possa avançar bastante na agricultura familiar, porque nesse conceito de dar ao cidadão a condição de que ele possa ter o seu título, né, de terra, um novo conceito que a gente possa avançar facilita com novos recurso, assentamentos, né? Então, tipo assim, além com o título alavancar novos recursos, de forma independente, até independente da questão do próprio governo federal, ele vai sozinho no banco, ele pode buscar esse crédito com o seu título, porque ele tem a garantia, né? Então, tudo isso é um novo conceito da reforma agrária que nós temos hoje. E eu estou muito esperançoso que todas essas ações, inclusive de regularização de assentamentos, como é o caso da Gleba Japuranã, 1.500 famílias, mais de 20 anos, Mário, que as pessoas estavam lá na fazenda e não sabiam se saía hoje ou amanhã. Aquela briga entre o INCRA e entre os proprietários da terra. E, naturalmente, esse ano se resolveu esse processo, as coisas andou, o INCRA e o proprietário da terra se acertaram e agora a gente tem lá, definitivamente, a tranquilidade de mais de 1.500 famílias lá na Gleba Japuranã, no município de Nova Bandeirantes. Então, dizer para vocês que eu estou muito esperançoso que a gente possa ajudar bastante a questão da agricultura familiar. Eu tenho esse foco, acima de tudo pelas questões sociais, que eu sou do filho de trabalhador rural. Meu pai veio de São Paulo em 1978 em busca de um pedaço de terra, né? Naquela época ele não foi participante da reforma agrária, mas veio para cá trabalhar com um grande fazendeiro, que o fazendeiro, conforme ano que ele ficava, porque naquela época era muito difícil, ninguém queria vir para o Mato Grosso, então ele fez um acordo com meu pai: a cada 5 anos que você ficar aqui na minha fazenda, eu te dou 25 alqueires de terra, né? Então meu pai ficou lá com o tempo todo, no final da cerca ele tinha 125 alqueires de terra. Então era o sonho dele, como é o sonho também de todos os brasileiros, nós mesmos, eu também tenho esse sonho de ter a minha terra, não tenho fazenda, mas no futuro, se Deus quiser, também quero ter o meu sítio para que a gente possa ter lá aquela questão que é da natureza nossa, humana, que está incluído desde o nosso DNA, que é também ter o nosso pedaço de terra. Então a gente percebe isso, que é importante, nós somos seres humanos e todos nós seres humanos, como diz, nascemos da terra e para a terra queremos voltar, né? Então é isso que nós queremos fazer. Então a gente tem esse foco. Esse ano de 2015, 2016 também foi muito forte, inclusive eu acho que fui um dos campeões na apresentação de emendas parlamentares, só para o café clonal, naquela região ali do Noroeste, que é ali aquela região do café, que vai fazer, Osmar, daqui a muitos anos vocês vão lembrar do deputado Silvano falando isso. Daqui a 10 anos, 15 anos vocês vão falar. O deputado Silvano já falava isso. Na região do Noroeste, a economia lá vai ser alavancada, vai ser desenvolvida com base na agricultura familiar e no café. E o café tem essa característica, não tem grandes produtores de café, é um ou outro, mas a maioria está na agricultura familiar. O cidadão que tem lá 3, 4 hectares, 5 hectares, 20 mil pés de café, 10 mil pés de café, 30 mil pés de café, plantando e se desenvolvendo. O café é uma economia que você precisa de pouca terra e naturalmente ela consegue alavancar economicamente. Hoje é a madeira ela é muito forte. Segundo é o café, mas com certeza daqui a 10, 15 anos
Nós vamos ter uma economia muito forte na região noroeste, ali, Coniza, Japuranã, Aripuanã, Cotriguaçu, aquela região ali do noroeste, Nova Bandeirantes, né? Todos aqueles municípios alavancados com a economia do café e naturalmente melhorando muito a economia e a qualidade de vida também dos nossos trabalhadores rurais. Então eu apresentei 1 milhão no ano de 2016, esse processo através da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar já está sendo articulado, já está sendo praticado, né? E no ano que seguintes, agora eu quero sempre apresentar, eu quero ser um dos grandes participantes na vida daquelas pessoas, na região, no desenvolvimento econômico daquela região, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas e, acima de tudo, a região. Então, quero apresentar sempre que for possível recursos, indicações, a gente possa ter uma grande economia, uma grande qualidade de vida dos nossos produtores, dos trabalhadores rurais, através do café clonal. Região, então, é boa, né? Muito deputado? boa, Porque muito boa. Para produzir café, a terra tem que ser... O café, Osmar, ele tem que ter uma característica, né? A terra tem que ter uma característica, tem que ter um certo nível acima do mar, né? Tem toda uma estratégia. Eu não sou especialista no café, né? Eu sou especialista em tomar o café. Ele permite plantações diversas. Quer dizer, o café ele não exige, como a soja, por exemplo, um terreno exclusivo dela. O café você pode fazer plantar até com madeira, para colher madeiras, porque o café se desenvolve muito bem na sombra. Eu conversei um pouco com alguns botânicos e... Deputado, o senhor fala em café colonial. Qual o diferencial desse café colonial? Não, na verdade é café clonal. Clonal. O café clonal, na verdade, você pega o Qual café... o diferencial desse clonal? O diferencial é o seguinte, o café tradicional, o café conilon, que chama, o café conilon, ele é o café tradicional. Você planta ele dá 70 sacos por alqueires. 70 sacos por alqueire. Quando você faz ele na forma clonal, no clone, ele sobe de 70 para 200 sacos por alqueire. Então, quer dizer, nós temos aí duas vezes mais... Quase 3, né? Duas vezes mais da sua produção original, que a gente possa melhorar. Ele exige um pouco mais de cuidado, como é o processo de irrigação, mas como naquela região, todo sítio lá basicamente tem uma nascente de água, então isso facilita muito para que o produtor rural possa, através de uma irrigação barata, né, investimento pequeno, ele fazer esse trabalho, né? Então essa questão do café clonal, mas também em outras regiões, como a questão lá de Rondolândia, que nós estamos não só apoiando lá a questão do café clonal, mas também o desenvolvimento da piscicultura, né? Como Sinop também na Gleba Mercedes, também na piscicultura, a gente trabalha muito forte nesses dois focos. O café no noroeste e nos outros municípios a gente está trabalhando também a piscicultura, que também naturalmente vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então é muito bacana, é muito bom quando você consegue ver, como a gente já está vendo, né? Ver o resultado, né? Essa situação já se resolvendo. Há poucos dias recebi um WhatsApp, né, de um produtor rural, ele tirando foto lá e mandou dizendo que está começando a transformar, né? Que está funcionando. Fiquei muito feliz de poder contribuir e, se Deus quiser, e quando estiver deputado, vou sempre estar atento às questões dos nossos trabalhadores rurais, né? A gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, das famílias, naturalmente, alavancar economicamente a nossa região, nossos municípios. O senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é essa cooperativa em Terra Nova do Norte. Esse processo de formação de cooperativas, né, como que a Assembleia pode auxiliar para que esses trabalhadores se organizem, ou isso depende muito mais da própria cultura deles local? Cláudio, você falou uma coisa que é importante. Cooperativa é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria, tanto é que nós temos aí várias e várias cooperativas pelo estado de Mato Grosso quebradas, né? Então isso depende muito de cada região. Depende da vontade dos trabalhadores, porque também não adianta você chegar lá e querer impor, né? Tem que ser muito bem conversado, né? Tem que ter pessoas sérias, pessoas comprometidas com a questão do cooperativismo, né? Para dar certo, né? Nós temos aí diversas cooperativas quebradas, com grandes dívidas, né, com as pessoas, às vezes, os seus associados amarrados por penhoras, né, da sua propriedade, em função da má gestão, em função de cultura, em função do perfil econômico lá. Por exemplo, tem uma região que fizeram uma cooperativa para a questão da bacia leiteira. O que aconteceu? Lá não tem leite, né, mas fizeram os investimentos e tal, e acabou não se viabilizando. Então, quer dizer, tem que ter perfil econômico para isso. Tem que ter uma coisa muito séria, tem que ser muito bem avaliado. Eu acho que a Assembleia pode sim ajudar.
sempre no sentido de que possa dar um auxílio técnico, através da Assembleia é possível fazer isso, a gente tendo um pouquinho da questão da administração pública, a gente sabe que é possível fazer sim, uma assessoria, levantar, contratar empresas como, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, essas empresas que têm aí grandes pessoas especializadas nesse assunto, a questão da bacia leiteira de Terra Nova do Norte, você tem uma ideia, começou ainda no governo Bezerra. Olha só para você ver, naquela época o governador Bezerra deu uma vaca de leite para cada família, né? Aí o pessoal pegava, quando era a vaca tinha um bezerro, né? Se fosse fêmea, o dono era obrigado a dar para o vizinho, né? E tudo isso começou lá atrás, né? E teve pessoas sérias, pessoas competentes. Hoje, a cooperativa Copernova, ela tem negócios em vários lugares do Brasil, os seus produtos, né? Ela tem vários segmentos do leite, segmentos da carne, por exemplo, da carne de carneiro, que lá também eles estão agora com esse processo, o segmento do peixe, né? Polpa de frutas, né? E tem o seu grande quinhão, o seu grande investimento, que é no leite, inclusive agora, com investimento de recursos próprios na montagem de uma fábrica de leite em pó. Olha para você ver o que é o poder da cooperativa quando é bem administrado, quando é sério, quando tem um perfil econômico da região, e os produtores são... esse ano, se eu não me engano, aqui, não quero fazer aqui... né? Mas se eu não me engano, adivinhação, mas salvo engano aqui, né? Salvo engano, os nossos produtores rurais, esses 2.500 produtores rurais, teve pessoas lá pela sua participação na cooperativa, eles tiveram em torno de 5 mil a 10 mil, 15 mil de retorno. Além do seu negócio no ano, na venda do leite e tal, além na distribuição de lucros, eles tiveram em torno de 5, 10, conforme a sua participação, tiveram aí o retorno. 13º exatamente. Então isso é importantíssimo, a gente fica muito feliz com isso. Deputado, tudo é um conjunto da obra, né? O senhor falando aqui em titularização de terras, agricultura familiar, bacia leiteira, aí depende do governo federal, claro, do estado, do próprio município e uma intermediação como essa casa aqui, a Assembleia Legislativa, enquanto Casa de Leis, né? No final agora de outubro, nós tivemos a entrega por parte do governo aí de alguns tratores, né? Algumas mecanizações para a terra também e até para onde guardar o leite. Isso aí depende até de cooperativas, municípios trabalhando com as cooperativas, né? Enfim, tem que saber usufruir também desse mecanismo que está passando para a população local de cada município desse, né? Exatamente. Essa situação toda, esse contexto todo, ele não pode ser feito de forma só do governo do estado. Esse compromisso do desenvolvimento da agricultura familiar tem que ser do governo do estado, do governo federal, dos municípios, os prefeitos têm que ter essa preocupação, esse compromisso, né, dos nossos produtores rurais, que são os atores principais desse processo, porque sem ele nada existe, né? Você falou agora há pouco da distribuição de máquinas e equipamentos. Então, você veja bem, os tratores que vai para lá, a patrulha agrícola, tem que ter, Cláudio, naturalmente, o entendimento da associação de produtores que aquele trator é deles. Mas eles têm que ter também o compromisso de manter esse trator funcionando. Então precisa pagar o óleo diesel, precisa pagar o operador, na hora que arrumar, estragar, precisa fazer a manutenção. Então tudo isso é uma forma de cooperativismo. A questão do resfriador de leite, que também é de participação, fica lá centenas e centenas de fica lá na sociedade, fica lá na comunidade, melhor dizendo, né? Lá na agrovila que fica aquele resfriador de leite, lá na linha, né? Para não perder mais ele lá precisa da energia. Precisa de cuidar desse resfriador de leite. Então, quando você tem produtores rurais com esse objetivo, né, um objetivo de cooperar entre eles, né, de cooperação entre eles, naturalmente as coisas andam e andam muito. E eu percebo muito isso, né? No estado de Mato Grosso, a gente percebe muito os produtores unidos, a comunidade unida, né? O governo precisa fazer mais, precisa alavancar mais, a gente percebe os investimentos muito pequenos. Os investimentos, Cláudio, no orçamento de 2015, 2016, na agricultura familiar, eles foram basicamente de emenda parlamentar. Então, muito pequeno. Então, o governo precisa olhar e entender
que a agricultura familiar não é só você olhar o cidadão, o produtor, com umas questões com a visão social, né, de tirar ele da pobreza, né, que é necessário ter essa visão, de melhorar a qualidade de vida dele, de dar treinamento, né, mas acima de tudo o governo precisa entender que a melhoria dos nossos trabalhadores rurais é a melhoria econômica do município, é a melhoria econômica da região, do estado de Mato Grosso e naturalmente do país. Eu sempre dou o exemplo de Terra Nova do Norte, porque lá em Terra Nova do Norte, a agricultura familiar, ela está definida, né? E aí, quando eu falo que a prefeitura tem um orçamento de um pouco mais de 30 milhões e a cooperativa quase 130 milhões, para vocês verem como que é a situação, porque naturalmente nos municípios, as maiores empresas são as prefeituras, os maiores empregadores é a prefeitura, o maior orçamento da prefeitura. Em Terra Nova é totalmente o inverso. E com a fábrica de leite em pó, esse orçamento vai aumentar e muito mais. Então é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero chamar a atenção das pessoas. Quando você vai em Terra Nova do Norte, você vê uma economia vibrante, uma cidade organizada, todos aqueles impostos, a arrecadação, a geração de emprego, o dinheiro que corre no comércio, é proveniente da agricultura familiar. Quando você vai no sítio, Osmair, o cara lá ele tem uma caminhonete, lá na sua coisa, tem um trator novo, o seu filho faz faculdade em Sinop, então tem qualidade de vida. Isso dá orgulho pra gente, que trabalha, que tem esse compromisso. Então, as pessoas melhorando de vida, os filhos do trabalhador rural fazendo faculdade, né? E a gente tem que alavancar muito, e nós precisamos alavancar bastante, porque essa referência, essa qualidade de vida, são poucos os municípios de Mato Grosso que têm essa qualidade de vida proveniente dos trabalhadores rurais, proveniente da reforma agrária. Isso faz com que o homem também fixe na terra, a própria família. Exatamente. Esse rodízio do avô que passou para o pai, passou para o filho, enfim. Exatamente. Ao invés de ir para a cidade, fica no campo ali, né? Com a sustentabilidade, condições de vida, o social dele também ali exatamente. Então, na lavoura. Ele melhora de vida, o trabalhador rural melhora de vida, socialmente falando, economicamente falando, a cidade melhora de vida, o estado melhora de vida, o país desenvolve. Sem o êxodo rural, né? Exatamente. Esses exemplos são fundamentais. E a gente vai conversando e se empolga justamente porque é importante e é gratificante ver isso. Mas nós precisamos ir para o intervalo. Nós estamos conversando com o deputado Silvano Amaral, do PMDB, juntamente com Osmair Thiago. Para você que nos escuta no 89.5, na Rádio Assembleia, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos, é rapidinho. Eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, conversando com o deputado Silvano Amaral, do PMDB. Me acompanha também o jornalista Osmair Thiago. Estamos fazendo aqui um balanço das atividades de 2016. E aí aproveito, deputado, justamente para trazer isso. Quer dizer, como que o senhor avaliou esse ano legislativo? Como é que foi esse segundo ano, né, de mandato? As emendas parlamentares, coisas que o senhor traz que realmente foram importantes, que o senhor destacaria? Olha, a questão das emendas, Cláudio, a gente fez o nosso trabalho, foram mais de 30 municípios contemplados, com foco especialmente na agricultura familiar, com foco na questão da saúde e também da infraestrutura. Eu acho que da crise econômica que nós estamos passando no estado de Mato Grosso, nós apresentamos no ano de 2016 aproximadamente 3,5 milhões de emendas que foram efetivamente pagas, tornaram dinheiro no caixa das prefeituras, né? Lama asfáltica, infraestrutura, tudo isso foi importante para a gente pudesse, aí como deputado estadual, indicar, né, que não é a função do deputado estadual, a função principal não é essa, né? Indicar recursos para melhorar a qualidade de vida da cidade. Não é executar, mas é reconhecer o problema da ponta e trazer para o governo. E essa participação do deputado de fazer essa indicação através do orçamento, acho que foi um avanço também da relação do governo do estado com a Assembleia, porque você sabe que nunca teve isso, né? Sempre acontecia e tal, depois de uma legislação, de uma negociação com o governo, né? A gente conseguiu avançar bastante. Muito pouca participação ainda, porque os problemas continuam enormes, como, por exemplo, a questão da saúde, uma situação difícil, uma demanda grande, hospitais fechando, greve, falta de pagamento, o Estado agora, né, você sabe muito bem, atraso de repasse para os municípios, atraso dos salários, a URGA, né, que foi uma luta grande nossa no ano de 2016, a gente tentou, né,
fazer essa situação que, acima de tudo, não é uma situação econômica, né? A gente sabe que o Estado está em dificuldade financeira, a receita cai, mas, do meu ponto de vista, é uma questão de direito. Está na Constituição, está legalizado, e, se eu não me engano, até o STF já se manifestou nesse sentido, garantindo o RJ dos nossos servidores do Estado. Que isso é, na verdade, a gente fala do Estado porque a gente é deputado, e a gente tem essa obrigação de ter essa relação com os servidores do Estado, defender os servidores do Estado, que não é só defender, acima de tudo, garantir o direito, que está na lei, mas é garantia constitucional de todos os servidores, de todos os trabalhadores brasileiros, a correção anual dos seus salários. Outra situação que a gente conseguiu avançar bastante foi a questão da apresentação de um projeto que nós fizemos, que é aquela situação que está em tramitação ainda na casa, né, que não está ainda definido, que é essa situação da apresentação no site do PROCON das empresas que têm problema no PROCON. Depois de um trâmite sentenciado, todo o processo definido, aquela empresa que não tomar jeito, que não se regularizar, que não indenizar o consumidor, naturalmente o PROCON ele pode ter no seu site a relação dessas empresas para que o cidadão possa, de fato, na hora que for comprar alguma coisa, fazer negócio, ver se essa empresa realmente tem credibilidade, idônea, se é uma empresa séria, se é uma empresa idônea. Isso já acontece. Se você pegar hoje, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Pediatria, se você quer um bom médico pediatra, você vai lá no site da sociedade e vê lá se ele está cadastrado, se ele está lá relacionado, né? Se ele não estiver lá, você corre dele, porque tem problema, né? Então, tudo isso hoje é regulamentado. Hoje você pode ver que tudo é muito... As próprias universidades hoje, ela tem classificação A, B, tudo, né? Tudo é medido pela qualidade. E o governo, o poder público tem essa obrigação de dar ao cidadão, de fazer as leis para que a gente possa dar a garantia e a tranquilidade para o consumidor no caso do PROCON. Então isso é um projeto nosso que está em trâmite, né? Que a gente possa fazer esse processo virar lei e naturalmente a gente ter aqui também a nossa marca como gestor. Também nós tivemos aí um projeto, na verdade um trabalho muito forte, que foi o trabalho da CPI, né? O trabalho da CPI, ele... O senhor foi o subrelator, né? Eu fui subrelator CPI da Copa. Da CPI da Copa, né? Eu fui subrelator de licitações de contratos, onde a gente pôde ouvir quase 80 pessoas, né? No indiciamento de em torno de quase 96 pessoas, indiciamento de 96 pessoas, o pedido de devolução de quase 500, mais de 500 milhões de reais, né? Esses números eles não estão aqui comigo, porque são números, né? Estou dando números aproximados. Você acha que ela cumpriu o papel perante a sociedade, reuniões, né? Não, nós cumprimos. Eu tenho um número, olha, eu acredito o seguinte, todo mundo achava, né, que é natural, Osmar, você sabe, falar assim, CPI vai virar pizza. A CPI das obras da Copa não virou pizza. Nós temos lá indiciamento, né, através de mais de 55 reuniões, oitivas, um relatório quase de mais de 3 mil, né? Um relatório de 3.400 páginas, e é bom dizer, fundamentado, né? Muito bem fundamentado, não é um relatório teórico, né? É um relatório que faz o indiciamento e faz o fundamento do indiciamento daquele cidadão. Então, dessas 96 pessoas que foram indiciadas, do mais de 500 milhões de reais que nós estamos pedindo a devolução, ele tem fundamento. E tudo isso foi muito feito com muita transparência, com muita ética, com muita responsabilidade, e nós temos assim o sentimento do dever cumprido na questão da CPI, né, como subrelator das obras da Copa, a CPI, né, que a gente concluiu agora no ano de 2016. Documentos entregues ao Ministério Público. Que naturalmente agora encaminha-se ao Ministério Público, à Justiça, para que ele possa também, de posse desses documentos, fazer todos os processos aí de forma judicial junto àquelas pessoas que foram responsabilizadas. O Ministério que é o responsável por apresentar a denúncia, né? A Exatamente. Assembleia apurou, né, investigou e agora apresenta ao Ministério Público para que ele realmente formule a denúncia e que pode ser acatada ou não aí pelo Tribunal de Justiça. Esse é o processo natural, é um encaminhamento natural, né, deputado? Outra coisa que o senhor defendeu esse ano, que eu achei extremamente interessante, é a questão da destinação adequada dos medicamentos, né, usados, vamos dizer, para que não haja contaminação do lençol freático. Quer dizer, como que é
O projeto em si ele já foi assinado, já está sancionado pelo governador? Como é que está? Esse projeto, Cláudio, ele está em tramitação ainda na casa, né, na Assembleia, mas é um projeto importante também, interessante, porque você veja bem, constantemente a gente vê na mídia medicamentos, seringas de pessoas que acabam jogando esse material, medicamentos vencidos, medicamentos que não estão mais em uso, jogando em lixão. Mas naturalmente você vê de vez em quando nas notícias aí de remédios jogados no lixão. A ideia é que a gente possa ter, por exemplo, os setores como, por exemplo, os próprios estabelecimentos que possam se habilitar, como caso as farmácias, laboratórios, as pessoas que têm essa função de trabalhar com a questão, com a manipulação de medicamentos, ao ponto de receber esses materiais que estão em desuso e vencido. Então as pessoas têm na casa dele lá aquela farmacinha básica, que basicamente, né, naturalmente muitas famílias têm a sua farmácia. Na hora que ele puder não ter mais aquele medicamento, aquele produto vencido que está lá, o comprimido, o vidro de remédio, por aí. O resto do antibiótico. O resto do antibiótico, enfim, né, que você tem lá, está vencido, que ele possa, de forma muito tranquila, ir lá naquela farmácia e devolver esses medicamentos, né? E aí, como a farmácia já tem, todo naturalmente, pelo menos na maioria dos municípios, a obrigação de recolher de forma adequada, né? O processo desse descarte, né? De destinação de tratamento do seu lixo lá farmacêutico, né? Que ele possa também dar a destinação desses medicamentos, que o cidadão que mora né, lá na sua residência, ele naturalmente que acaba pegando esses remédios aqui e põe no lixo, né? O lixeiro pega, vai e leva para o aterro, né? Que não é a destinação final, não é o ideal para que você possa ter com a questão dos medicamentos. Por exemplo, da bateria de celulares, né? Hoje a bateria de celulares, muitos, né, o lixo tecnológico, né? Então, a gente possa também ter essa destinação de forma ideal, tratada de forma de acordo com os termos da lei, que a gente não possa contaminar o subsolo com a questão desses medicamentos, e a gente possa ter nas farmácias, nos laboratórios, nos centros médicos, esse trabalho, porque eles já têm a obrigação de tratar, alguns municípios, não são todos, né? Eles já têm a obrigação de tratar o seu lixo, né? O cara que tem lá a veterinária, ele tem um lixo lá, através do medicamento que ele usa, tá? Ele tem um lixo, então ele já é obrigado a fazer. Então, se o cidadão for lá, ele possa também receber e fazer a destinação, que não vai custar quase nada para ele, isso é uma coisa muito pequena, e nós vamos ter aí uma grande contribuição para o meio ambiente nesse sentido. Dentro da lei da logística reversa, né? De certa forma, a lei federal ela já obriga, né, a pessoa a ser responsável por aquilo que ela vende. Né? Então, voltar com o medicamento para a farmácia seria um caminho natural, né? Aí o cara ele já é, por exemplo, cliente da farmácia. Vem ao encontro dessa legislação. Tem lá 2 vidros de remédio venceu, 10 vidros, tem lá não sei o quê, então ele possa fazer lá na própria, negociar ali com o próprio dono da farmácia ali, o dono da farmácia, outra coisa, dentro do assim, seu volume total, ele possa também destinar aquilo. O senhor assumiu a relatoria das contas anuais do Tribunal de Contas do Estado? Assumimos. Relator. Relator. Das contas de 2016, né? Que nós vamos receber agora 2017, esse processo todo para a gente possa fazer a análise. É natural, quer dizer, a casa julga porque esse processo. O processo é o seguinte, eu sou vice-presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Orçamento. Então, lá coube a mim, porque nós temos a relatoria das contas do governo, né? Das contas do Tribunal de Justiça, das contas do TCE e também das contas do Ministério Público. Então, como nós somos participantes, membros, então coube a mim essa relatoria do TCE das contas anuais de 2016, né, que a gente possa fazer também um relatório, parecer e acompanhamento e a fiscalização. Deputado, por favor, vamos lá. Então, eleições, né? Em outubro tivemos as eleições aí, desempenho do PMDB e ganhou na capital, quando muita gente não acreditava. Quer dizer, você acha que nós poderemos ter uma nova política diferenciada a partir de agora, com esse colégio eleitoral de Cuiabá? Enfim, a análise que o senhor faz também, já que estamos, né, passando já uma régua nesse 2016, em termos de balanço, esse balanço também das eleições municipais voltada para a política e o seu partido, o PMDB. Osmair, eu quero dizer para você o seguinte, o partido PMDB, ele tem uma história, né? Ele tem uma história, ele
A gente vê a questão partidária, a política no Brasil está mudando bastante. Eu acho que está tomando-se um novo conceito. Eu acho que essa... Não só no Brasil, né? Olha nos Estados Unidos que nós tivemos. Nos Estados Unidos, né? Então, quer dizer... Mas eu acho que no Brasil nós estamos assim... Eu acredito e quero crer aqui, não falo para agradar ninguém, não. Mas eu acho que no Brasil nós estamos, em função até do que a gente viu na política americana, eu acho que no Brasil nós temos um amadurecimento muito melhor da questão da democracia do que nos Estados Unidos. Olha só como que foi a eleição nos Estados Unidos, né? Foi realmente um lixo, né? Vamos dizer assim, né? A questão pessoal muito se envolvendo e tal, né? Eu acho que o Brasil precisa melhorar ainda mais, precisa avançar, precisa discutir. A reforma política que houve, que essa, vamos dizer, essa reforminha, né? Essa reforminha que teve aí, já acabou, né? já acabou contribuindo muito, porque nós tivemos aí a proibição da doação de empresas privadas para a política, e tudo isso acaba ajudando na transparência, acaba tirando o poder econômico, né, que eu ainda acho que existe, eu acho que o poder econômico ainda é preponderante. Foi preponderante ainda, ele ainda decidiu a eleição, né? Mas eu acho que isso tudo é uma evolução da democracia, faz parte da nossa cultura, e tudo isso, com o tempo, nós vamos avançar bastante. Eu acho que cada ano que passa, o país está amadurecendo muito. Tanto é que nesse ano de 2017, eu acho que ainda nós vamos ter uma nova reforma, e eu acredito que para as próximas eleições nós vamos ter bem menos partidos do que nós temos hoje. Você acha que vai ser uma reforminha de novo? Não, eu acho que de repente, em função da lição que tomamos agora das eleições municipais, eu acredito que a gente possa continuar avançando e a gente possa diminuir um pouco essa questão de partido. Porque partido hoje, muito deles existe ainda para tempos de televisão e para ser comprado, né, para ser vendido. Um balcão de negócio. É um balcão de negócio. Então, naturalmente, infelizmente, isso acontece ainda. Mas, no meu ponto de vista, quando você fala de um partido como o PMDB e outros grandes partidos também, existe toda uma história, né? Existe eu ando pelos 4 cantos do estado de Mato Grosso, eu vejo pessoas falando que o avô dele era do PMDB, o pai dele foi do PMDB e que ele também queria disputar a eleição pelo PMDB. Então, quer dizer, existe naturalmente uma história de política, de compromisso estatutário, de compromisso partidário, né? de filosofia partidária, que é importante isso. O partido ele não pode ser levado para um cidadão, para uma família, como um modelo jurídico simplesmente para se eleger, né? A pessoa tem que ter compromisso com a filosofia do partido, com a defesa do partido, com aquilo que o partido defende, né? Porque isso é importante. Então, é ruim quando você vê prefeitos, né? Muitas vezes deputados, vereadores, e às vezes acaba não tendo compromisso partidário. Um exemplo muito interessante eu vou falar para vocês. O PMB, o Partido da Mulher Brasileira, quando ele foi criado, ele teve, Osmair, nos primeiros dias da sua criação, 22 deputados federais. Vários prefeitos mudaram para o PMB, vários vereadores mudaram para o PMB, no sentido que fazer o quê? O ajuste local. Que eu não gosto do fulano, ele está no partido tal, e eu, como posso mudar, vou para o PMB. Aí, em seguida, abriu o janelão, né? Aí, né, anistiou todo mundo. Qualquer um pode mudar de partido, qualquer partido. O que aconteceu? Numa semana, o PMB tinha 22 deputados federais. Quando abriu o janelão, na semana seguinte, ele ficou só com 1. Então, quer dizer, essas pessoas que mudaram para lá, para cá, eles naturalmente acabam não dando exemplo de história de partido, de filosofia, de defesa. Eu acho que o partido tem que ter isso. É muito ruim quando você vê um cara, um cidadão, que eu acho que até pode acontecer, vez ou outra, né? Mas é muito ruim quando você vê uma pessoa mudando de partido simplesmente por mudar, simplesmente por acomodação, simplesmente na expectativa de um cálculo matemático de legenda para poder se viabilizar como deputado estadual, federal, vereador e por aí vai. E essa vitória, eu só complementando, ele não respondeu o completo aqui. Essa vitória na capital agora, muda o cenário da política? Só complementando, Osmair, foram 16 prefeitos que o PMDB fez, 15 vices, 134 vereadores
E hoje tem 4 deputados estaduais e 2 federais, quer dizer, é uma força considerável. Cresceu muito o partido. Agora, 16 não é muito, mas se a gente olha que tem a capital, a coisa fica diferente, com né? Com esse maior colégio eleitoral do Estado, né? Olha, você veja bem, você falou aí que 16 não é muito, mas nós temos o município de Cuiabá, Alta Floresta, Tangará, Barra do Garça. Polos, né? São municípios polos que naturalmente detêm um número considerável se a gente de pegar eleitores. Em densidade eleitoral é outra coisa. Se você pegar a densidade, a densidade eleitoral desses municípios, o PMDB hoje está no comando das prefeituras, que somam quase 650 mil eleitores. Então, no contexto de Mato Grosso, a participação do PMDB hoje... Muito mais que isso. Só Cuiabá tem 600. Eleitores, perdão. Eu pensei em habitantes. Não, eleitores, né? As pessoas que vão para votar e vai decidir a eleição. Perfeito. Mas os deputados estaduais que nós temos hoje, né? A deputada Janaína, o deputado Romualdo, né? Agora o deputado Emanuel, que virou prefeito, o deputado Silvano, e os 2 deputados federais, no caso o deputado Carlos Bezerra e o deputado Valtenir Pereira. Então são pessoas que realmente têm uma representação muito forte, realmente de relacionamento com o cidadão. O deputado Valtenir, o deputado Bezerra tem isso, né? Então tudo isso é uma história que o partido tem em função da sua militância, né? Em função dos seus quase 50 anos, né? De vida, de história pelo país, né? De participação no governo federal, no governo do estado. Então tudo isso é muito gratificante. Quando você vai, e né, eu tive essa oportunidade como secretário estadual do PMDB de Mato Grosso, viajar aos 4 cantos do estado e pude perceber, viu, Osmar? Não tem uma cidade, Cláudio, não tem uma cidade em que o PMDB não tenha prestado serviços. É muito difícil. Serviços levados pelo ex-governador Simval Barbosa, pelo deputado federal Carlos Bezerra, pelos nossos deputados estaduais, como é o caso do deputado que agora é prefeito, Manuel Pinheiro, Romualdo, a deputada Janaína. O nosso trabalho, em função do nosso mandato agora, já está também sendo marcado pelos municípios, né? Colhendo frutos. Colhendo frutos, estão levando prestação de serviço. Então é uma história. Deputado Valtenir Pereira também, serviços prestados nos 4 cantos do estado de Mato Grosso, todo lugar. O deputado Valtenir Pereira faz muito trabalho de estar presente, trabalha demais. Então, isso é uma grande gratificação para nós, de receber ao final desse balanço das eleições municipais essa conta, né, onde nós temos hoje, graças a Deus, o prefeito da capital, que é muito representativo, porque eu acho que a capital, Osmar, é uma caixa de ressonância com os municípios. Daqui a 2 anos, novas eleições. Muda o cenário? Eu acho que muda o cenário, até mesmo porque eu acho que o PMDB sai do início do ano de 2015, quando a gestão assumiu, de uma parte de coadjuvante para um ator principal. Eu acho que o PMDB vai ser decisivo, em função do seu quadro político, da sua força política, do quadro de vereadores, do quadro de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais. Nós vamos ser, sim, grandes atores para a gente possa também dar a nossa opinião nas composições, na força política, para a gente possa dar aí um rumo bom para o estado de Mato Grosso. A gente trabalha muito, gosta de trabalhar, é comprometido, todos os nossos deputados, as pessoas são comprometidas. Eu acho que o Emanuel Pinheiro foi, acima de tudo, não só para o partido, né, e falo isso como cidadão, né, eu sou aqui cuiabano, né, agora morando aqui também, né, como deputado estadual. A gente acha que, sim, como cidadão, não tenho dúvida nenhuma, o deputado Emanuel Pinheiro está muito preparado, tem muita preparação, muita vontade de trabalhar, sabe? Não tenho dúvida nenhuma que ele vai contribuir muito com a cidade de Cuiabá. Tem relação política, o presidente Michel Temer é do PMDB, naturalmente sobra uma responsabilidade, embora o presidente tenha que ser de todos, né? Mas naturalmente, politicamente, jovem, está no auge, né? É republicano, é certo, né? É democrático, que possa naturalmente o presidente Temer ter o compromisso e a responsabilidade com o cuiabano. Acima de tudo, porque o prefeito de Cuiabá é do PMDB, né? Fora isso, esses adjetivos todos do Emanuel. Cara sério, trabalhador, jovem, né? Idealizador, sonhador, precisa ter sonho, precisa correr atrás para tornar realidade. Não tenho dúvida nenhuma, independente das questões políticas, pelo que eu conheço do Emanuel, não tenho dúvida nenhuma que Cuiabá fez uma excelente escolha para estar na prefeitura pelos próximos 4 anos. Deputado, a conversa foi ótima, nós estamos chegando aqui no final. Quero deixar aqui o programa aberto, o programa para sempre que o senhor quiser trazer
falar de projetos. O programa está aqui pronto para receber, o cidadão sabe que temos esse compromisso. Queria deixar a palavra aberta para o senhor fazer as considerações finais. Vamos mirar para 2017, o que podemos esperar do deputado Silvano Amaral? Olha, primeiro, Cláudio, agradecer você, Osmar, pela gentileza, pelo espaço. Você sabe que a gente sempre gostaria de estar aqui, porque é por aqui que a gente presta conta, por mais que você trabalhe, que você corre atrás, que você possa estar, mas é através da mídia que a gente tem a condição de falar com as pessoas, né? Porque aqui, você, através dessa entrevista, nós falamos com milhares de pessoas, né? O estado inteiro. Exatamente. Estamos no satélite agora. Pois é, então a gente fala com todo o estado. A gente não tem condições, muitas vezes... O estado e o mundo, né? Pela internet. Muitas vezes o cidadão fala assim, mas eu não te vejo mais, você não esteve mais por aqui. Mas é porque muitas vezes eu falo, mas eu estive aqui e você não estava. Então, quer dizer, não há aquela relação constante. Mas através da mídia, o cidadão pode ir na sua casa, no seu carro, através também da nossa rádio Assembleia, né? 89. Através da internet, a gente falar com as pessoas, prestar conta. Então, agradecer vocês e sempre que possível, sempre que der tempo, estarei aqui para a gente poder prestar conta e dizer ao cidadão o que nós estamos fazendo, o que nós estamos desenvolvendo para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Na questão de 2017, vamos continuar apostando alto na questão da agricultura familiar, vamos continuar cobrando a resolução da questão da saúde, que é o grande gargalo que nós temos hoje. Ainda esse governo não conseguiu, né? Esse dia atrás eu falava para o secretário, que numa reunião o governador falou assim, nós não temos que dar desculpa, nós temos que pedir desculpa. Aí eu falava para o secretário até quando, né, e isso também inclui a Assembleia também como responsabilidade disso, até quando que nós vamos ficar pedindo desculpa para o cidadão. Nós já estamos 2 anos de governo e a gente não conseguiu ainda avançar na questão da saúde. A gente precisa resolver, está no formato de calamidade pública a saúde, né? A questão das obras paradas ainda, Osmar, muita obra parada nas ligações das cidades, não conseguiu avançar, né? Está com dificuldade financeira, o governo precisa dar um rumo, não podemos passar por um atraso de salários, não podemos passar por uma discussão de RGA, que é direito do trabalhador, isso está escrito na Constituição. É o cidadão que ganha 1.000 e numa inflação de 10%, ele precisa ganhar 1.100 para recompor o seu potencial de compra. Quando não se põe os 10%, do 1.000 ele acabou ganhando 900. Então, quer dizer, a gente precisa prestar atenção nisso, tem que ter responsabilidade com isso, o governo precisa achar a solução. Como deputado estadual, nunca tive medo de enfrentar as grandes discussões para a gente possa resolver o problema do estado de Mato Grosso. Não estou aqui e nunca estive com o sentimento de ser oposição ao governo e nem ser chapa branca, nem ser da posição de governo, né? Nem ser de situação de governo. Eu estou aqui para defender o interesse do povo, do cidadão que me colocou aqui, e eu tenho esse compromisso de trabalhar, sempre estar ao lado do cidadão. Que for bom para melhorar a qualidade de vida, para desenvolver o Mato Grosso, para criar emprego, geração de renda, pode contar comigo. O que não for, não precisa nem contar comigo, né? Não precisa nem conversar comigo. O meu posicionamento foi muito claro em relação a isso, né? E dizer para o cidadão que o maior compromisso nosso de 2017 é continuar trabalhando muito, bastante, para a gente possa, acima de tudo, vencer, que 2017 com certeza será, do meu ponto de vista, Cláudio e Osmar, mais penoso do que 2016. Com certeza, a gente percebe aí o governo federal fazendo os ajustes, a economia ainda está engatinhando, eu acho que a gente vai começar a vencer tudo isso a partir de 2019, 2020, eu acho, no meu ponto de vista, né? Então, ainda bem que o senhor é deputado e não é profeta. Não, mas acontece que a gente percebe que a gente tem um pouco de experiência, os próximos prefeitos têm falado para eles, né? Os prefeitos eleitos, cuidado, pegar a prefeitura, façam uma gestão apertada, justa, puxa o cinto, segura, porque eu tenho ido sempre a Brasília, correndo atrás dos projetos de diversos municípios de Mato Grosso, a gente percebe da dificuldade que o governo tem de ter dinheiro, porque gastou-se muito mais, por muito tempo, gastou-se muito mais, né? Usou-se o cartão de crédito, usou-se o cheque especial, né? E agora não tem mais cheque especial, mais cartão de crédito, precisa pagar as contas. Então isso é natural, né? Eu estou vendo o governo preocupado com isso, que é importante ter esse arrojo fiscal, esse equilíbrio, porque nada aguenta isso, né? Nós tivemos um governo federal que se reelegeu fazendo conta para se reeleger, mas a conta chegou, né? O cartão de crédito, o seu limite já venceu. Então,
Os prefeitos têm que tomar atenção nisso, cuidado nisso, porque a gente tem hoje a lei de responsabilidade fiscal, temos aí Ministério Público, temos Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, fiscalizando. Então, se não tiver cuidado, vai se arrepender de ter ganhado a eleição para prefeito. Então, é isso que a gente pode esperar, você cidadão do Estado de Mato Grosso, né? Que nós somos grandes parceiros e companheiros e continue sempre contando com muito trabalho, com muita dedicação, para que a gente possa ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Grato, deputado. Grato, Osmair. Muito obrigado, Cláudio. E boas festas aí já, o deputado, né? Feliz 2017. Estaremos sempre por aí. Feliz 2017 a todos também. Grato a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos. O que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Essa transparência é uma necessidade do poder público e aqui na casa, na Assembleia, a gente faz isso com prazer e se sente bem em fazer isso, porque é o processo natural das coisas. Esse programa você vê às 13 horas, às 21 e às 7 horas. E também na nossa página no YouTube, né, na TV Assembleia Mato Grosso, você busca lá no YouTube e você localiza. E na nossa Rádio Assembleia 89.5. Fiquem com Deus e até a próxima.